Olá, estamos aqui hoje para mais um programa Encontro Fraterno. Hoje temos a alegria de ter o Wellerson Santos, que é palestrante, escritor e médium espírita. Ele nos fala hoje sobre evangelização infanto-juvenil espírita. Nós temos ainda os nossos 3 quadros especiais: Tira Dúvidas, Dica de Leitura e Momento Cultural. Fique conosco. Estamos aqui hoje com o Wellerson Santos, que é palestrante, escritor e médium espírita. Hoje ele está conosco porque ele veio fazer uma turnê de palestras em Goiânia e, para nossa alegria, está aqui fazendo a nossa entrevista. Wellerson, tudo bem? Tudo bem, Angélica. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma alegria estar de volta a Goiânia, especialmente aqui no Encontro Fraterno. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre evangelização, das crianças e dos jovens. O que é isso dentro do Espiritismo? O que é evangelização? A evangelização infanto-juvenil talvez seja uma das tarefas mais importantes do nosso movimento espírita, porque é a tarefa de semear boas sementes, levar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, à criança e ao jovem. Talvez isso nos faça recordar as palavras de Jesus quando ele esteve junto das crianças e os apóstolos segurando os meninos para que não se aproximassem. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque aqueles que se assemelharem às crianças, estes entrarão no reino dos céus. Mais tarde, quando Jesus retorna à pátria espiritual, no sermão do Ide e Pregai, ele concita aos apóstolos a levar a mensagem onde forem chamados. Ide e pregai, levai a minha mensagem a todos os povos e onde se fizer necessário. E a partir daí, nós que somos os cristãos, temos tentado levar a mensagem de Jesus por onde somos chamados. Encontramos no nosso movimento espírita o trabalho da evangelização infanto-juvenil, que vem despertar os valores nos corações da criança e do adolescente, para que mais tarde se tornem homens e mulheres de bem. Hoje em dia tem muitas teorias sobre essas crianças que vêm com algumas características diferenciadas. O que é isso? Como que a gente entende isso na visão espírita? Nós temos encontrado no campo da pedagogia um grande avanço. Hoje mudou-se muitos conceitos a respeito da educação, porque antes nós tínhamos aquele professor que ficava sentado na sua cátedra, onde ele era o intelectual, aquele que era detentor do conhecimento, e os seus educandos, que ele transmitia as informações. A pedagogia e os estudiosos do comportamento humano nos dizem que nós temos que ir até o educando. Nós precisamos descer as escadas para estar junto com ele, compartilhar as informações. Isso criou um elo muito grande entre aquele que está na condição temporária de educador com seus educandos. Nós também temos a proposta trazida por grandes estudiosos europeus e americanos em torno das crianças índigo e as crianças cristal, que é um grande avanço que traz a ciência, que a doutrina espírita não abraçou, embora Allan Kardec, no livro A Gênese, nos fala das crianças da nova era, que às vezes as pessoas confundem a proposta científica com a proposta da doutrina espírita. As crianças índigo e cristal é um estudo científico a respeito da aura das crianças, que na tonalidade azul seriam as crianças índigo e na tonalidade mais brilhante seriam as crianças cristal. Divaldo Franco lançou um livro falando a respeito desse assunto, onde ele traz a proposta destes estudiosos, fazendo uma correlação com o livro A Gênese de Allan Kardec, que seriam as crianças da nova era. Porque muitas pessoas nos perguntam assim: meu filho é cristal, meu filho é índigo. E na verdade, criança é criança. Criança não tem uma denominação. Nós precisamos tratá-los de forma igual, dando a cada um segundo a sua necessidade para o seu aprendizado. O que a doutrina faz é poder alargar a nossa mente no trabalho, porque Kardec nos disse que a doutrina espírita é uma ciência e que nós deveríamos caminhar junto com a ciência, mas seguiríamos um pouco mais, porque a ciência estuda os efeitos, o espiritismo remonta às causas.
Aliado então à proposta da ciência, o Espiritismo vem nos trazer essa proposta de podermos arrancar de dentro o entendimento, trazendo a proposta da própria palavra educação, porque do latim educere é tirar de dentro. Ao invés de levar o conceito pronto, faz com que a criança e o adolescente retire dentro do seu coração a proposta que já está dentro dela, já que as leis de Deus estão esculpidas na nossa consciência, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos. Eu fui evangelizada desde criança na casa espírita, né? Meus pais sempre levaram tanto a mim quanto o meu irmão, e hoje eu sou evangelizadora, mas eu vejo a grande diferença nesse modo de evangelizar, como você colocou. E eu tenho uma dúvida a respeito do que a espiritualidade fala em relação à orientação dos pais levarem os filhos para as casas espíritas e para a evangelização. O que nos diz? Essa é uma tarefa importantíssima. Nós costumamos dizer que a problemática que nós estamos passando hoje no nosso movimento espírita, em torno da evangelização infanto-juvenil, no que tange a ausência das crianças e dos adolescentes, se dão por dois motivos. Um deles é a falta da preparação do evangelizador, que não fala a linguagem da criança, que não atende. Nós vamos falar sobre isso ainda hoje no nosso programa. Mas a questão dos pais também são muito importantes, porque o pai precisa incentivar a criança e o adolescente a conscientizar da importância da doutrina que abraçaram. Porque se ela não tem o exemplo dentro do lar, como é que vai seguir? Muitas vezes a criança vê desde pequenos pais, no dia da reunião pública, quando eles saem para poder participar da reunião. Ah, hoje está chovendo, hoje está muito quente, hoje chegou a visita, hoje tem um passeio no shopping, hoje é o último capítulo da novela da Rede Globo de televisão. Então a criança, ela fica escutando. No dia da evangelização infantil é o dia do passeio, é o dia do aniversário do coleguinha, é o dia do cinema. O que ela vai preferir? É claro que ela vai preferir estar com o mundo. Também na hora do culto, os pais precisam incentivar os filhos a participarem do culto. E o culto com a criança é um culto diferente. Nós não vamos fazer 20, 30 minutos de culto com uma criança que não dá conta de permanecer todo este tempo. Um culto menor, onde nós levamos uma história infantil, uma atividade para que a criança faça. Hoje nós temos a internet com grande facilidade, encontramos atividades pedagógicas referentes ao Evangelho. Levamos, a criança faz enquanto nós lemos o Evangelho, estudamos, e fazemos com que aquele momento seja prazeroso, para que a criança ela se interesse, mais tarde também o adolescente. Mas se por acaso, no período da juventude, o jovem não desejar, conforme nos diz Emmanuel no livro Consolador, se os pais ofereceram toda a educação que os filhos precisavam, inclusive a severidade, e eles não quiseram, deixai-os ir, porque a vida ensinará. A vida sempre ensina. E muitas vezes pelos métodos educativos da dor, que faz com que aquele jovem, mais tarde adulto, ele caia em si e retorne o caminho. Porque é tão interessante, Angélica, que se o nosso filho disser assim, hoje eu não vou escovar os dentes para dormir, o que nós dizemos a ele? Você vai escovar o dente. Hoje eu não vou na escola, hoje você vai na escola. Hoje eu não vou almoçar, hoje você vai almoçar. Porque quando ele diz, hoje eu não vou na evangelização infantil, nós deixamos. Porque a evangelização não é tão importante assim. Porque se fosse, nós diríamos, hoje você vai à evangelização. Celso Martins, o estudioso espírita, ele tem uma frase que é um pouco ditadora, que diz, come do meu feijão é da minha religião. Parece uma frase muito contundente, mas que precisa ser analisada por nós, os valores que nós estamos dando aos nossos filhos. Então os pais, eles têm uma tarefa importantíssima para que o trabalho da evangelização ocorra. Não dizer à criança, meu filho, vamos hoje na evangelização, lá você vai brincar, vai cantar, vai passar o tempo. Porque muita gente acha que a evangelização é passar o tempo. As crianças serem tiradas do salão para que os adultos tenham uma reunião muito boa e as crianças vão passar o tempo na sala de evangelização. Evangelização é muito mais do que isso. É uma tarefa de semeadura, conforme nós dissemos no princípio. De jogar no terreno para que mais tarde possa florescer e frutificar. Nós vamos para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Mas antes, vocês ficam com a dica de livro. Olá, meus amigos!
Estamos aqui hoje com muita alegria para trazermos para vocês uma dica de leitura. Eu sou um pouquinho suspeita para falar, mas hoje eu venho compartilhar com vocês um livro que fala sobre compartilhar. É o Compartilhar Deus, de autoria de Horácio Augusto Mendes de Souza e Eduardo Felipe Mendes de Souza, meu marido e meu filho. Não é porque o livro é deles, mas o livro é maravilhoso, traz ideias maravilhosas da família, temas para a família, coisas que nos afligem nesse dia a dia nosso corrido. A gente às vezes tem muita dificuldade de compatibilizar as coisas que nos acontecem no dia a dia com aquilo que a gente lê nos livros das obras básicas. E esse livro vem justamente contextualizar essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, reality shows, guerras, intolerância, brigas entre vizinhos, tudo isso que acontece no nosso dia a dia, à luz da doutrina dos espíritos. Então, recomendo para vocês a leitura. O livro está muito bacana, com uma editoração maravilhosa da FEEGO. Recomendo grandemente. Um forte abraço. Estamos de volta com o Wellerson Santos, falando sobre evangelização infanto-juvenil espírita. Wellerson, continuando agora a nossa conversa, existe alguma condição mínima que o evangelizador deve ter para evangelizar a criança e o jovem? Como que é isso? A discussão também é muito interessante, porque em certa ocasião os amigos encontravam-se em Uberaba em torno de Chico. E eles começaram essa discussão, inclusive Herculano Pires, que foi um grande estudioso do nosso movimento espírita. E a discussão era a seguinte: quais eram as características que deveriam ter uma pessoa para ser evangelizadora infantil? E alguns defendiam a tese que devia ser pedagogo, deveria conhecer muito de criança para poder realizar o trabalho. Outros diziam não, que apenas a boa vontade, a determinação faria com que o trabalho ocorresse muito bem. E o Chico sempre em silêncio, porque o Chico sempre aguardava ser questionado a respeito de algum tema, algum assunto. Ele nunca adentrava a conversa de alguém. Quando de repente alguém foi iluminado, e perguntou para o Chico: então, Chico, o que precisa para poder realizar o trabalho de evangelização infantil? E ele disse uma única palavra: amor. Porque para doutrinar é preciso ter conhecimento, para evangelizar é preciso ter amor. Mas muitas pessoas confundem a resposta do Chico, porque às vezes nós temos os nossos desculpismos. O Chico falou que basta ter amor e já é um bom evangelizador. Mas o que é ter amor no coração? Não é também se instruir para realizar bem o trabalho? Então o evangelizador ele tem que se preparar. Ele precisa ter responsabilidade, precisa gostar de criança. Porque por incrível que pareça, nós temos evangelizadores que realizam trabalho e não gostam de crianças. Para se realizar o trabalho com a infância e com a juventude, é preciso ter pelo menos um elan com a criança e com o jovem, falar a língua dele, pesquisar, gostar do que faz. Toda tarefa voluntária ela precisa ser feita com afinco, com responsabilidade, com determinação, porque ela é voluntária, mas é necessário nós termos o compromisso da realização da atividade. Então são vários os fatores que precisam ser despertados no coração do evangelizador para que ele realize um bom trabalho. Mas, indubitavelmente, o amor seria o principal. Realmente gostar da tarefa e estar sempre atento a tudo que sai ao seu entorno. Nós costumamos dizer que o bom evangelizador é aquele que sempre está atento a tudo à sua volta. Está assistindo um programa de televisão, logo pensa em alguma coisa que pode usar dentro da sala de evangelização. Vai juntando dentro de casa caixinha de fósforo vazia, rolo de papel higiênico, vai andando na rua, qualquer lojinha que entra já procura alguma coisa para usar na aula seguinte. Sempre está procurando alguma coisa inovadora para que as crianças possam se interessar a respeito do trabalho realizado. Porque a criança e o jovem, nesse mundo tão competitivo que nós vivemos, tecnológico, nós precisamos também acompanhar. Não é trazer as coisas do mundo para dentro da sala de evangelização, mas é nós podermos usar os recursos que a tecnologia nos oferece para poder despertar na criança e no adolescente o interesse de participar do nosso trabalho. Porque se a criança ela vem a primeira, a segunda, a terceira aula e sempre a mesma didática, não a mesma história, a mesma didática usada, chega um momento que ela já não tem mais interesse em participar.
Então a inovação por parte do evangelizador, a criatividade também é muito importante. Muitas pessoas acham que os espíritos intuem bastante, mas é preciso nós fazermos a nossa parte, porque não há como tirar de onde não possui. Quando nós abrimos campo para que a espiritualidade atue, nosso trabalho dá muito mais frutos. Preciso nós nos prepararmos com uma prece, em casa, porque a tarefa de evangelização ela não é realizada apenas na casa espírita. É todo um processo de preparação, um roteiro a ser seguido. Preciso nós termos esse compromisso, abrindo campo para que a espiritualidade possa trabalhar na nossa mente e nos dar a intuição necessária para que o trabalho seja realizado da melhor forma possível. Para os nossos jovens, às vezes alguns evangelizadores têm uma certa dificuldade em virtude dos temas que interessam a eles, né? Mas eu quero confirmar com o senhor sobre que todos esses aspectos estão contidos no Pentateuco, né? Todas essas dúvidas, geralmente a gente consegue, né, sanar com a utilização do Pentateuco. O que você me fala sobre isso? Como nós estamos trabalhando a evangelização espírita, seja com a infância, seja com a juventude, sempre a nossa base será a codificação. Nós podemos e devemos trazer temas diversos, temas atuais, mas sempre buscando o respaldo na codificação e no Evangelho, porque é a base da nossa doutrina. De outra sorte, nós teremos dificuldades para realizar o trabalho. Hoje nós temos conteúdos de trabalho que são trazidos pelas federativas. A Federação Espírita Brasileira nos apresenta um arsenal para o trabalho na evangelização infanto-juvenil. E a instituição espírita, ela utilizando esses recursos, vai adequar segundo o conteúdo que deseja trabalhar com as crianças e os jovens, atendendo a necessidade de cada um deles e fazendo toda uma programação. Mas é claro que sempre nós vamos encontrar todos esses recursos na nossa codificação. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. Mas antes, vocês ficam com uns tira-dúvidas. O programa Encontro Fraterno apresenta a você o Tira Dúvidas da semana. Nós vamos ter hoje a presença de Elzita Melo Quinta, que vai nos responder sobre a fé raciocinada. Como você vê, Elzita? O Espiritismo apregoa a fé raciocinada. Por quê? Fé raciocinada, liberdade para a arte de pensar, liberdade para o exercício pleno da consciência. Porque, veja bem, fé cega, faca molada. Tem uma música que traz esse verso. E realmente isso é uma realidade. A fé cega, aquela que não analisa, aquela que não pondera as circunstâncias, as exigências ou mesmo as revelações, entre aspas, ela pode nos deixar em uma situação de ridículo. Porque se você tem o raciocínio habilitado a refletir, nada melhor do que você usá-lo na construção dos postulados espirituais. Porque a realidade da vida é a realidade da vida do espírito. Quem prossegue é o espírito. E quanto mais esse espírito estiver apto a perquirir, a comparar, a analisar, a definir, a achar saídas para suas situações, a encontrar explicações plausíveis para as grandes questões que inculcam, que incomodam a sua própria mente, mais segurança ele terá no caminho a assumir. Então, realmente, a doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada, aquela fé que realmente pode enfrentar a razão face a face, porque responde aos porquês, porque não omite e não proíbe, mas abre todas as comportas da alma para que essa alma possa perquirir, se instruir e iluminar-se sempre. Você assistiu ao programa Encontro Fraterno. Para maiores esclarecimentos, acesse tiradúvidas@feego.org.br. Obrigada.
convidamos o nosso caro telespectador e a nossa cara telespectadora a ficarem atentos. 25 a 28 de fevereiro do próximo ano, teremos o nosso congresso aqui em Goiânia. E o tema, vida, desafio e soluções. Quem não tem desafio? O Espiritismo tem soluções. 25 a 28 de fevereiro de 2017, o nosso congresso aqui no Centro de Convenções. Muito obrigado. Olá, amigos, amigas. Eu estou aqui para fazer um convite para vocês. Um convite para uma causa humanitária, que é o Fraternidade Sem Fronteiras. Uma causa que cuida das crianças em uma região muito necessitada, que é a região da África. Várias crianças, milhares de crianças, 3.000 crianças hoje são atendidas, mas outros milhares ainda não são atendidas das suas diversas necessidades. E é um grupo que se dedica de ser humano para ser humano, sem entraves de nenhuma escola religiosa, sem entraves de escolas sociológicas, apenas com a vontade de ajudar. E é ajudar tão simples, convidando a você para ser um dos padrinhos do Fraternidade Sem Fronteira, para poder levar alento a pessoas que nós não conhecemos, mas somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai. E é uma das marcas do cristianismo, o amor, não é? Um amor que transcende quaisquer barreiras. E aí fica o convite então para juntar-se, você junto com eles, formar uma grande rede e junto também conosco formar essa irmandade chamada Fraternidade Sem Fronteiras. Por isso, eu apoio Fraternidade Sem Fronteira. Estamos de volta com o Ellerson Santos falando sobre evangelização infanto-juvenil espírita. O Ellerson, e sobre os dirigentes das casas espíritas, como que eles devem incentivar a evangelização infanto-juvenil? Ou eles não devem? Como que é isso? A casa espírita deve sempre incentivar todas as atividades, todas as tarefas e também a evangelização infanto-juvenil. Cabe aos dirigentes oferecer aos evangelizadores cursos, seminários, reprogramações. Hoje nós temos tantas pessoas que se dedicam ao trabalho voluntário de irem às instituições, dando cursos e seminários, recursos didáticos novos para serem utilizados dentro da sala de aula, porque tudo isso vai criando um interesse por parte do evangelizador. Seria interessante também que nas instituições espíritas se fizessem reuniões bimestrais, trimestrais, a escolha de cada instituição, da reunião dos próprios evangelizadores, para que eles possam trocar as suas experiências. Porque às vezes nós descobrimos uma atividade super legal dentro da nossa sala e não compartilhamos com os outros dentro do nosso próprio grupo. Então essa troca de experiências, ela vai crescendo cada vez mais. Infelizmente, algumas instituições, alguns presidentes não gostam da evangelização infanto-juvenil. Até uma palestra do Divaldo, que ele se refere a isso, a pessoa perguntou: e se o dirigente da casa espírita não gosta da evangelização infanto-juvenil? E ele diz brincando: eles vão desencarnar. Deixa passar, porque vai passar. Porque é inconcebível nós termos um movimento dentro da nossa casa espírita que não valorize aqueles que serão o futuro. Se nós não semearmos, quem é que vai continuar o trabalho? Então é necessário ter um incentivo por parte dos coordenadores para que os evangelizadores sejam sempre atentos à sua responsabilidade, tendo também novas oportunidades de trabalho dentro da tarefa que abraçaram. Mudando um pouco de assunto e falando um pouco sobre a ONG, né? Fraternidade Sem Fronteiras. Conta um pouco pra gente sobre isso. Na verdade, a ONG está um pouco dentro do assunto também, porque o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras, que é um trabalho tão grandioso realizado na África, em Moçambique, hoje a ONG atende a mais de 3.000 crianças em 8 aldeias em Moçambique. Moçambique é um dos países mais pobres da África, onde algumas aldeias, 20% da população, são contaminadas com o vírus HIV. São milhões de crianças órfãs em toda a África. E o projeto tem acolhido essas crianças com o auxílio de tantas pessoas que têm se sensibilizado com a proposta do trabalho,
apadrinhando as crianças, fazendo doações esporádicas para que o projeto possa acontecer. O projeto ele tem o intuito de acolher a criança, dar a ela alimentação, dar todo o recurso de higiene, dar também o apoio pedagógico nas escolas e também a orientação espiritual. Nós temos coordenado a Caravana da Educação, fomos convidados pelo Wagner Moura, o seu coordenador, para realizar esse trabalho, e temos ido uma vez ao ano em Moçambique, nas aldeias, fazendo uma preparação das monitoras para que elas possam realizar o trabalho com as crianças. A proposta é levar o Evangelho de Jesus, já que o projeto é sem fronteiras, nenhuma barreira religiosa, não vamos pregar o Espiritismo. Nós vamos levar a mensagem que traz tantas benesses para o nosso coração. O ano passado nós estivemos pela primeira vez, no mês de abril, levamos um livro para que elas trabalhassem 52 lições, 52 semanas de trabalho, dando um ano, e agora em julho nós vamos retornar, levando um novo livro com 52 lições para que elas possam trabalhar mais um ano. Que bem. E vermos o resultado do trabalho, fazermos os ajustes necessários. Temos divulgado esse projeto por onde passamos, com o aval de tantas pessoas do nosso movimento espírita, como Haroldo Dutra, Simão Pedro de Lima, agora tivemos a adesão de Divaldo Franco, também artistas da Rede Globo Televisão, Reinaldo Giannichini, quando soube do projeto, abraçou e fez a sua divulgação. Pessoas do bem que têm atentado para a necessidade de estendermos a mão àqueles que estão necessitados. Então aproveitamos o programa Encontro Fraterno aos nossos ouvintes para convidá-los para que participem também. Acessem o site da Fraternidade Sem Fronteiras, www.fraternidadesemfronteiras.org.br, padrinhando uma criança ou auxiliando como puder. É uma maneira de evangelização, como você acabou de dizer, né? Sim. Então está dentro do nosso tema. Então, para a gente finalizar, vamos deixar uma mensagem para os evangelizadores com você. A mensagem que nós gostaríamos de deixar aos evangelizadores é aquela que se refere ao Mestre Jesus, já que Ele é o nosso roteiro e guia. Ele pôde nos dizer: amai, amai uns aos outros como eu vos amei. Quando nós despertamos o amor dentro do nosso coração, nós conseguimos entender o outro, conseguimos estender a mão, conseguimos colocar no lugar do outro e fazermos o trabalho a que somos convocados. Às vezes nós desejamos fazer, Angélica, trabalhos grandiosos, e nós somos convocados a realizar uma missão que é grandiosa para cada um de nós, onde nós estamos colocados. Abraçar a tarefa que nos foi confiada com amor, com dedicação, nos ilumina e faz iluminar aqueles que estão ao nosso entorno. É isso que Jesus quer de nós. Trabalhe na intimidade, porque quem é fiel no pouco, acaba um dia sendo fiel no muito também. E à medida que nós vamos realizando este trabalho de semeadura, mais tarde, ao ver os frutos, é a nossa recompensa. Porque a recompensa do trabalhador espírita é a alegria de servir. Certo dia nós escutamos isso de um benfeitor espiritual. É a recompensa maior de ver sorrisos estampados em rostos, a transformação, porque ela acontece. Se nós pegamos uma salinha no princípio do ano, no final dele nós vemos resultados. Transformações, o entendimento, o conhecimento das crianças. E tudo isso vai refletando o nosso coração para fortalecer em nós a proposta da divulgação. Já que Emmanuel disse por Chico Xavier que o maior bem ou a maior caridade que nós podemos fazer para a doutrina espírita é a sua divulgação. A mensagem que nós damos aos evangelizadores é essa: divulgar, mas não apenas pelas palavras, principalmente pelos exemplos. Wellerson, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, foi um momento ótimo. Muito obrigada e a gente espera que você venha novamente. Eu que agradeço pela oportunidade e espero em breve estar de volta junto com vocês. Muito obrigado. Nosso programa chega ao fim e vocês ficam agora com o Momento Cultural. Muito obrigada e até a próxima.
ser justo e pobre de espírito ser.